logo logo já entra. Estou falando. E tá tocando musiquinha. Aumenta o som. Está rolando a musiquinha? Tá. A voz, o som. Isso aí, pessoal. Então a gente está com mais um Bíblia Live. Dizer uma boa tarde a todos, um bom dia para quem assistiu de manhã, uma boa noite para quem está de noite. É isso aí. Bom, então pessoal, na realidade, nós estamos... Esse é o terceiro Bíblia Live, terceiro vídeo do ano, retomando então as pregações que nós íamos conversar um pouquinho mais sobre o aconselhamento, sobre as introduções acadêmicas. Hoje nós escolhemos uma parte que fala sobre o aconselhamento cristão. Nós vamos ter na Bíblia diversas partes que vão falar sobre o aconselhamento cristão. Sobre que se o nosso irmão pecar, como que a gente tem que chegar nele, como que a gente tem que conversar com ele. Mas eu vim trazer, além de uma realidade desse assunto, do que nós podemos tratar com, vamos dizer assim, a gente enxergando o erro das outras pessoas, as próprias palavras de Jesus. E o quanto nós podemos ser esses tais fariseus, aos quais a gente fala tão mal assim, e os escribas, que muitas vezes a gente só usa eles, né, para os exemplos ruins, mas sabendo que a tribo, na verdade, farisaica, ela teve um papel importante para que continuasse sendo pregado, nem que fosse a lei daquele jeito, só que eles tomaram um rumo que não foi tão legal e apenas ficaram com uma aparência de santos, uma aparência de religiosos. E bem no fim não eram essas pessoas religadas a Deus que hoje nós temos acesso ao Novo Testamento, ao qual eles não tinham, porque o Novo Testamento estava entre eles. E essa mensagem me chocou bastante porque fazia tempo que eu não refletia sobre ela. Até, na verdade sim, né? Mas não dessa maneira que eu estou refletindo hoje. Não dessa maneira que talvez eu tenha escrito hoje para nós analisarmos. Então, se vocês puderem, compartilhem que essa mensagem chegue a pessoas. Muitas vezes, nós de uma maneira errada utilizamos aquela expressão, não deem que é sagrado aos porcos. E é difícil hoje a gente achar interpretações interessantes sobre isso, porque a maioria das pessoas, e nós crentes em Jesus, acabamos nos isolando, acabamos nos tentando não andar mais com a nossa família, por exemplo, eu aceitei Jesus, agora eu sou o crentão e agora eu não me misturo mais com esse pessoal. Aí cadê a luz? Sabe? Então é isso que a gente vai analisar bastante sobre esses textos. É claro que essa pérolas ao porcos eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês notarem um pouco antes e um pouco depois, é sempre bom ler os capítulos, um antes, um depois, o capítulo que está sendo falado, porque Jesus estava falando justamente sobre o julgamento do cisco e da trave. E a parte mais interessante é que tem essa outra parte aí no finalzinho. Tem essa parte, não jogue, não deem o que é sagrado aos cães. Se nós vemos o sentido literal, quando nós analisamos o contexto, o que estava acontecendo naquela época era até que os sacrifícios, a carne oferecida aos sacrifícios, era utilizada de outras formas. Uns roubavam a carne, assim como a gente já viu alguns exemplos bíblicos. Outros davam essas carnes, o que ele considerava-se sagrado, em oferecimento para os cães. E essa questão de pérolas, que seria a parte sagrada aos porcos, eles iam pisotear. A gente já tem que ter a ideia que esses cães, esses porcos, não eram umas nomenclaturas que seriam uma coisa muito legal naquela época, né? Assim como o judeu não pode comer porco, assim como nós temos outros exemplos da lama e dos porcos, né? O estado deles rastejante, o estado deles
no chão, em analogias de pecado, em analogias de não vou dizer podridão em si, mas eu acho que já deu para entender. Então muitos de nós utilizam essa parte para dizer assim, não, eu não vou pregar o evangelho para todas as pessoas aí, cara. Não vou pregar o evangelho para você porque eu sei que... Né? E na verdade essa parte ela leva a gente a refletir sobre qual que é esse verdadeiro tesouro, do que será que Jesus estava falando. Então quando a gente lê o contexto a gente percebe uma coisa que é preciosa diante de nós e para Deus é o nosso arrependimento. Então o nosso pedir perdão aos pecados, confissões de pecados, pode se encaixar mais nessa parte. Ah, Dudu, mas você está dizendo isso sem base bíblica nenhuma. Não, necessariamente eu estou focando no contexto que estava sendo falado, do julgamento. E por que esses homens estavam julgando? Por que será que eles estavam dizendo, esse aqui é o adúltero, esse aqui não sei o que? Por que eles estavam julgando? Com a trave no olho. E quando eles descobriam um pecado, ou a pessoa confessava, a pessoa era punida. Quem será que são os porcos dessa história? Pois é. Sabe, eu já falei pra você, se você tem confiança em alguém, sabe? Na verdade, se você vive numa comunidade de fé que vocês têm a real certeza de que todos vocês erram, todos nós erramos, todos nós cometemos erros, talvez você não tenha tanto esse problema. Mas em alguma comunidade de fé que de repente aparenta uma imagem ou quer apresentar uma imagem da qual é tão santificada quanto Jesus Cristo, essa a gente tem que tomar cuidado. Porque ela fica problemática no sentido de que não existe conversa, existe só o tribunal. Esses dias eu estava lendo uma mensagem que falava sobre os homossexuais. E eles são muito condenados no nosso meio. Um dia eu vou dedicar um Bíblia Live somente a esse assunto. E vocês vão se espantar o quão ímpios nós temos sido, ou impiedosos. Eu digo nós porque é aquela questão, eu peço até perdão porque eu faço parte desse grupo que se denomina cristão, ou que eu espero que as pessoas olhem de longe e digam, esse é cristão. Para que eu não me prolongue nessa mensagem, eu quero só explicar essa dos homossexuais. Ele falava que nós temos visto isso como pecado, e se você acha que realmente isso é pecado, a gente tem julgado eles e colocado no tribunal. Só que antes disso, não importa se ele é homossexual, se você pode usar ele para pregar, se você pode usar ele para cantar uma música na tua instituição, se você pode usar ele para ensinar os teus alunos da escola dominical, não importa. Se ele casar, tá tudo certo, melhor ainda, porque daí você pode pregar até a cura gay. Muito melhor, né? Mas se alguém, ou se as pessoas começam a murmurar demais, né? É claro que isso não acontece no nosso meio. Aí a gente tem que afastar aquela pessoa. Sai daqui. Pelo menos enquanto a gente não descobre que ele tem isso que a gente considera pecado. Mas não fique achando que eu tenho uma posição fixa igual aos nossos colegas. Até tenho, mas a minha não é nada parecida, na verdade. E essa mensagem vai cair como uma luva. Não para você usar para dizer que todo mundo está errado, ou que todo mundo está certo, ou que certas pessoas estão certas, ou certas pessoas estão erradas. Mas eu espero que você venha refletir sobre essa mensagem. Bom, começamos? Atualmente, entrando em contato com os crentes, percebo quão soberbos somos. Disso não tenho e nem tinha dúvida. Que muitas vezes deixamos não somente os sentimentos bons, mas também os ruins se aflorarem. Para discorrer sobre a epígrafe da adúltera, da mulher adúltera, lembra na partinha bíblica lá? Eu escolhi fazer uma reflexão com os nossos atos antes, durante e depois dessa epígrafe. Então, eu dei o título dela, mudei um pouquinho, para
o espelho e a pedra. E eu vou ler a passagem que está em João, capítulo 8. Às vezes as versões são um pouquinho diferentes. E nós vamos continuar discorrendo sobre isso. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes que eu comece a falar sobre a parte. É engraçado, né, que só a mulher, né, foi achada, né, em adultério. Nessa parte, pelo menos, discorrida, né, apontada, né. Mas continuando. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então ela não estava fazendo convento, né? E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, refletindo sobre isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É engraçado e é chocante as coisas que aconteciam no passado, mas que talvez nós devêssemos dar um pouquinho mais de atenção de como que era o contexto da época. Então as pessoas, inclusive no caso os judeus, seguiam a Torá, seguiam o Talmud, a princípio, começaram a seguir a lei oral também falada ensinada pelos religiosos da época. Os escribas e os fariseus eram uma principal tribo, né, da época. E os escribas eram justamente esses, né, que tinham essa própria função. Mas a questão que me chama a atenção é que as pessoas hoje em dia, que a gente vive num contexto de aceitação ou não, elas ou pegam uma parte disso aqui para dizer: não julgue, apesar de a gente ter muitos versículos e partes bíblicas a qual fala para nós não julgarmos. E outras eles dizem assim: mas não é para pecar mais, não sei o que. Enfim, e acabam extremando a palavra de Deus a dois pontos. Então começa a reflexão. Chamei essa mensagem de o espelho e a pedra porque diversas vezes parecemos ter um complexo de superioridade, estar acima das outras pessoas, principalmente aquelas que não são cristãs. Aliás, o termo cristão está tão dividido e partidarizado que não sei mais o que ele pode significar para você. Na Bíblia, o vemos aparecer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, quando Barnabé leva em Antioquia, quando Barnabé leva Saulo para Antioquia, onde, dependendo da região, podemos chamar Paulo já, né? Onde ficam durante um ano, ensinando na igreja. E aí no versículo 26, o que ele fala? E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos. E é engraçado, né? Esse termo realmente, hoje em dia, ele está, não vou dizer desvalorizado, mas está totalmente longe de ser o que parece. E foi por isso que eu falei isso. Caso nossa interpretação sobre a palavra cristão seja semelhante, e tentemos seguir a opinião do apóstolo Paulo e escrever para os santos que estavam em Tessalônica, em Corinto, ele fala: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então Paulo não estava dizendo assim: eu sou um bonzão, eu sou crentão, eu sou santificadão. E apesar de ele até poder, quem sabe, falar uma coisa ou outra nesse sentido, ele era aquele cara humilde que admitia os seus pecados. Não necessariamente jogava as pérolas aos porcos, mas confessava que ele não era perfeito.
Continuando. Creio que nós estejamos longe desse objetivo. Claro que alguns irão dizer, fale de você, pois sou crentão. Só não a vou como anjo porque não chegou a hora. Esquecemos da humildade, do trato com o outro, do conversar sobre o que realmente vale a pena. Não se trata de se isolar da humanidade, pois na minha humanidade, está impregnada a carnalidade. E como que eu sei disso? O próprio apóstolo Paulo nos revela ao escrever aos Romanos. Capítulo 7, versículo 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei. Deixa eu só abrir um parênteses. Quando ele estava falando que a lei era santa, mas quando ele via a lei, parecia que os membros deles guerreavam com ele mesmo. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a gente vê que não importa se ele de repente foi chamado apóstolo dos gentios, era conhecido por tais pessoas, por aquelas pessoas. No final das contas ele tinha uma vida muito sossegada antes da conversão. Sossegada não, né? Porque na questão de perseguir e matar os cristãos não era tão legal assim. Mas estava sossegado. Podia ter isso, podia ter aquilo, mas preferiu passar frio, nudez, em amor a Cristo e a sua mensagem. Então quando a gente pensa, pouquinha coisa, já daria até para encerrar aqui, mas a gente quando pensa nessas coisas, leva a gente a refletir ou não? Voltando para a exposição da mulher adúltera, nós vemos no versículo 2 então, Jesus voltando para o templo, e o povo procurava ele nesse templo. Eles encontravam ele naquele lugar. E Jesus fazia o quê? Ensinava. Nós temos algumas divergências quanto ao cumprimento da lei, né? A gente falou um pouquinho da lei, se Jesus cumpria a lei, se Jesus era o cumprimento da lei, mas isso, para o momento de agora, não vai importar, relativamente. Porque nós vemos que no versículo 3 e 4, os escribas e fariseus, eles levaram a mulher, pega em adultério, e apontaram para Jesus, jogaram assim, tá aí. E no versículo 5 eles citam a Torá, dizendo assim, a lei de Moisés era para apedrejar essa mulher. Por que eles queriam fazer isso? Nós vimos uma má intenção no coração daqueles homens. Querendo apontar algum erro em Jesus para que ele ficasse descreditado. E pior ainda, com os apontamentos que Jesus fez no futuro, para não dar chance dele ser ouvido. Então, no versículo 6 a gente vê tudo isso, né? E Jesus continua o quê? Escrevendo na terra. Ao chegar no versículo 7, após a insistência dos escribas e fariseus, Jesus teve que responder. Ele responde a eles uma das frases mais conhecidas no mundo cristão. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou em outras versões, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou no mais popular. Nós incrivelmente vemos um ato único. E digo um ato único. Único. Não quer dizer que Moisés não fez isso, Cantão não fez isso, mas Jesus fez um ato único diante de lobos vorazes que queriam devorar a vida daquela moça. Um ato de compaixão e um ato de sabedoria. Ao chegarmos ao versículo 8, ele escreve na terra novamente. Mas no versículo 9, nós vemos eles saindo um a um, quando foram confrontados. Aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, que por sinal, provavelmente eram os que tinham estudado mais tempo, ou eram vistos como as pessoas mais sábias. Quando todos os acusadores saíram, Jesus tratou com aquela mulher, foi lá conversar com ela, se endireitou e falou com ela. E questionou ela, dizendo, onde estão os teus acusadores? Aonde foram, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, que ele não só mostrou para a mulher que ela ia se safar da morte, mas que não era para ela ser igual àqueles homens.
E é isso que a gente não percebe. É isso que a gente deixa um buraco. Lembra a frase de Marcos Botelho lá? Que às vezes a nossa pregação perde toda a força porque a gente se encaixa onde? A gente só não se encaixa onde nós deveríamos nos pertencer. Se fosse eu na época, eu seria o fariseu. Mas eu queria ser o fariseu, né, tio? Porque talvez seja até a carne que peça isso. Ah, eu sou melhor que ele, eu faço mais isso, eu sou mais bonitão, e etc, etc, etc. Enfim, continuando. Ao chegarmos ao versículo 11, finalmente, nós conseguimos ver a mulher responder dizendo que não tinha ficado nenhum acusador diante dela. E Jesus respondeu para ela, disse assim, e liberou aquela mulher, né? Mas advertiu também aquela mulher, a gente não pode negar essa parte, eu não vim passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Então, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E essa é uma das frases também extremadas pelo nosso atual mundo religioso, ao qual nós não temos um espelho. Com a Bíblia, nós conseguimos ver quais que devem ser as nossas atitudes, o nosso comportamento. A gente pode ter ideias melhores, mas nenhuma delas se compara em ser como Jesus foi. Apesar de a gente ser falho e talvez não conseguir ser igual a Jesus, a gente já passou da morte para a vida. Ele é a própria vida. Continuando. Infelizmente, fomos acostumados, como humanos carnais, a satisfazer nossos desejos ideológicos e interpretativos. Peço perdão a Deus e para você, caso eu esteja fazendo isso. Mas eu não aguento mais ver em nosso meio grupos que se tornam cristãos ou se dizem cristãos e acabam não acudindo, ensinando, exortando, aprendendo e crescendo juntos. Pelo contrário, excluindo pessoas pela índole ou seus atos. Lamentável. Quem usurpa um ato que aconteceu em 1 Coríntios 5, que foi circunstancial da exclusão de uma pessoa, e não chega a ler a segunda carta que diz para irmos atrás daquela pessoa ferida, para que ela não seja consumida por excessiva tristeza. Lamentável. Não, meu irmão. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem peca. Aliás, eu devo mudar essa frase. Não, meu irmão. Isso não é para passar a mão na cabeça de nós que pecamos. Na nossa cabeça. Mas que ao discorrer sobre uma matéria da faculdade chamada Aconselhamento Cristão, não somente por isso, mas pelo viver e relacionar-me com as outras pessoas que estão em minha volta, no dia a dia, eu percebo que a trave no meu olho é muito, mas muito maior do que o cisco do olho do meu irmão. Eu acho que é uma trave, eu acho que era mais ou menos uma trave que estivesse no céu. Tipo, apesar de Deus ser luz, né, a gente às vezes imagina Deus como uma pessoa enorme. E por muitas culturas a gente manteve essa imagem, né, até no nosso crescer brasileiro, vamos dizer assim. E eu acho que era uma trave daquele tamanho não, que é uma trave violenta, não é só uma trave de... Enfim, continuando. Apesar de a palavra trave poder significar outra coisa, continua sendo uma coisa grande que está tapando os nossos olhos. Bom, e o que isso me fez refletir? Fora eu ver esse cisco do olho do meu irmão, que é muito pequeno relativamente com a minha trave que eu tento nos olhos, eu pergunto para você, nós podemos enfrentar isso juntos? Por que não? Se podemos, ótimo. Juntos com paciência, bondade, imitando a Cristo, que foi o que comentamos, não é? E não como uma assembleia que se reúne para julgamentos imparciais, que veem as outras pessoas como não aptas para continuar no grupo, segundo isso ou aquilo. Eu espero que essa assembleia julgadora nunca descubra os meus pecados se eu estiver fazendo parte desse algum grupo desse.
Ou que os membros constituintes da Assembleia dos Julgamentos nunca sejam descobertos, porque aí não sobraria ninguém para bater o martelo. É engraçado, né? Seria, se não fosse trágico. O fato problemático é que por diversas vezes temos o privilégio de ver pessoas soltando as pedras que iam jogar em nós. Eu já tive esse privilégio várias vezes. E é como se, para eles, e também para nós, pudéssemos olhar no espelho de verdade. Lembra da mensagem, o espelho e a pedra? Mas logo, como não abraçamos a mensagem de Deus, levantamos do chão e já agarramos uma pedra. Não uma, mas todas que a gente puder levar, para jogar em quem nós decidirmos que merece. É uma constante mudança a qual precisamos passar todos os dias, pois somos pecadores. É difícil falar às vezes isso? Pois é. E queremos que você diga isso todos os dias. Mas tenha consciência. Não para fazer parte de alguma ideologia bíblica, mas para que tenha um espelho. Nosso espelho não está mais ali, né? Eu ia mostrar o espelho. Olhe para ele. E não se esqueça do que viu. Deixe-lhes a reflexão. Essa reflexão eu escrevi num tempo passado, ao qual eu estava achando que eu era muito hipócrita. Estou melhorando já na pronúncia dessa palavra. Porque era justamente por causa dessa mensagem. Era o que de repente eu falava e não cumpria. Eu fazia coisas para pertencer ao grupo, para fazer isso, para fazer aquilo. Sabe aquela nossa necessidade de aceitação que a gente estuda nas aulas de psicologia? Então eu coloquei uma pequena reflexão entre esse cisco e a trave. E eu coloquei a seguinte mensagem. Se compararmos apenas um cisco que está em nossos olhos com a areia, notaremos que ao retirá-lo, nossos pés estarão em cima de um grande castelo de hipocrisia. Então quando cai essa areia, a gente acaba vendo que a gente está em cima desse castelo. Que quando a onda vem, imagina que está lá pertinho do mar. E eu quero que você imagine a água como a palavra de Deus, como a mensagem, como a semente. Esse castelo ele tende a se desmanchar, a desmoronar. Porém, essa onda vem e volta. Não estou dizendo que a palavra de Deus é essa palavra que vem e volta. Mas na nossa cabeça e para nós é mais ou menos isso. Porque a gente, como eu disse, a gente olha no espelho e logo esquece da imagem que a gente está vendo. A gente aprende, a gente é lavado e logo, de novo, a gente está cometendo erros. Porém, quando a onda se vai, construímos um castelo mais alto e reforçado. Por que isso? Porque o vento traz aos nossos olhos mais e mais areia. Mas para te dar um conforto, lembre-se, é a água que a leva embora. Por um mundo com mais amor, mais paixão, mais sorriso, e que de fato a sua fé não seja morta. Tenha todos esses atributos, para que eu e você não estejamos somente sendo religiosos hipócritas, mas aqueles religados a Deus, que compartilham o pão e a mensagem de Deus por onde vivem. Fica a reflexão. E o meu obrigado de coração para todos que gostarem e compartilharem essa mensagem. E outro obrigado do mesmo tamanho àqueles que não gostarem. Mas cuidado, assim que olharem no espelho, cuidado para assim que não olharem no espelho, para não tacar as pedras novamente. Deus abençoe a todos. E um beijo no coração.